Você já repetiu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata e mesmo assim ainda continuou sentindo culpa, dor e estagnação? Hoje eu quero te contar o que ninguém fala sobre o Ho'oponopono. O lado sombrio, aquilo que, se você não entender, pode estar usando a técnica para se manter presa. E sim, é possível usar uma ferramenta de cura como um mecanismo de fuga. A maioria das pessoas usa o Ho'oponopono para apagar memórias, mas ninguém ensina a olhar o que está por trás dessas memórias. Existe o uso inconsciente da técnica. Usar o mantra para calar sentimentos profundos como raiva da mãe, inveja da irmã, a vergonha do passado. Eu percebi que eu estava repetindo sinto muito, mas eu não tinha coragem de olhar para uma mágoa de uma situação que eu vivi na minha infância. Quais são os perigos dessa repetição sem consciência? O mantra, ele acaba virando uma anestesia e não uma liberação. Se você só repete, não se responsabiliza, não se posiciona, não olha para dentro, o Ho'oponopono, ele se torna um ritual vazio. E aqui entra uma parte muito importante da criança ferida, aquela que fica tentando agradar o universo, mas que está se punindo. Tem vezes que a gente acha que está manifestando algo incrível, mas quem está no comando é a nossa criança ferida. É ela que está pedindo para o universo como alguém que implora. E aí vem as frases, né? Eu juro que eu mereço, eu acordo cedo, universo, eu me dedico, eu ralo. Por favor, me dá aquilo que eu quero. Você já parou para pensar quem está por trás disso pedindo? A criança, aquela que aprendeu que amor e recompensa tem que vir depois de um esforço exagerado. Essa que aprendeu que tem que agradar para receber e se sacrificar para ser vista. E vamos de exemplos, e eu tenho até o pessoal, eu já fui essa pessoa. A mulher que manifesta o emprego dos sonhos, mas que se torna uma prisão. Talvez você também esteja aí nesse lugar. Então você faz lá a visualização, 33 vezes 3, você já vai agradecendo o emprego abençoado que você vai ter e você consegue esse trabalho. Trabalho dos sonhos. Nossa, o primeiro dia aquele emprego parece que ele é um máximo. E aí você fala, gratidão universo, porque era tudo isso que eu queria. Só que em menos de um mês, te dou 2 semanas, você começa a se perceber que já está dormindo mal, sem tempo para comer e ansiosa. E por que isso? Porque quem manifestou, quem pediu esse trabalho foi a sua versão exausta. E olha que eu já fiz isso umas 3, 4 vezes, sem perceber que quem estava manifestando era a minha versão exausta. Essa versão que achava que eu só teria valor se eu fosse útil o tempo inteiro. E eu te falo, você não manifestou liberdade. Você manifestou punição maquiada de oportunidade. Segundo exemplo, eu vejo muitos casos assim. Você pede um relacionamento com força, mas no fundo a energia que você está emitindo é: me escolhe, me prova que eu sou o suficiente. E aí vem um cara que te exige, um cara que não tem tempo para você, que te compara com as outras. E você pensa, mas eu manifestei esse cara? Sim, amiga, mas não no lugar do amor. Você manifestou no lugar da carência, da necessidade de validação. E o universo, ele não julga, ele só responde. Também tem aquela situação clássica. Você consegue manifestar um dinheiro inesperado, mas você gasta ele em 2 dias. Não para se cuidar, mas para se preencher, para você não se sentir vazia, para provar que é rica, que pode e que merece. Só que é a sua criança que tá te dizendo: se eu não gastar isso, vão tirar tudo de mim. Ou pior, se eu ficar com isso, eu não vou saber lidar. Então é melhor eu me livrar logo disso. E é
Por isso que eu vejo muitos vídeos da Beth, ela fala que a gente precisa fazer as pazes com o dinheiro. Porque se você não tem paz com o dinheiro, ele não para na tua mão. Ele não para. Não adianta. Você pode ganhar 10, 100 mil, ele não vai parar na sua mão, porque você dá um jeito de se livrar logo dele. Eu brinco muito assim, eu tenho familiares que eu brinco, que eu falo, você não ama o dinheiro, você tem raiva dele, quando ele tá na tua mão, tu faz um jeito de sair correndo dela. Por quê? Quem tá na ação é a criança ferida que tá lá achando que você não pode ter esse dinheiro, ou que você tem que gastar tudo logo, ou que ele não pode ficar parado com você, você não sabe o que você vai fazer com ele. Então é por isso, amiga, que eu tô falando que tem o lado sombrio do Ho'oponopono. Se você não manifestar com consciência, você vai estar nesse piloto automático, manifestando trabalhos que vão ser exaustivos, relacionamentos que vão ser tóxicos e você não vai conseguir manter o dinheiro na tua mão. E é por isso que antes de pedir, você precisa observar. Quem tá pedindo isso aqui? É a mulher que eu sou hoje ou é a criança ferida que sente que precisa merecer amor para receber alguma coisa? E Jung já dizia: aquilo que você nega te submete, mas aquilo que você aceita te transforma. E o Ho'oponopono, ele pode ser essa chave de transformação, desde que você tenha coragem de olhar por trás da dor que você quer limpar. Se você está limpando, mas não sabe o que você está limpando, isso é fuga. Não é sobre apagar, é sobre integrar. Eu sou muito a favor das práticas de autoconhecimento. Eu acho que é melhor você fazer do que não fazer nada, tá de braço cruzado aí na vida. Porém, se você quer se aprofundar, você quer ser mesmo essa pessoa manifestadora de liberdade, você tem que olhar um pouquinho mais a fundo. E a minha prática, ela mudou quando eu comecei a escrever o que vinha à tona após os mantras. Eu comecei a analisar e acolher essas mágoas que eu sentia. É interessante você fazer terapia. Eu sempre vou falar muito da terapia, porque ela vai te ajudar a olhar nesse lugar. É essa dorzinha que a gente não quer, mas que ela é necessária, porque senão ela vai comandar a nossa vida sem que a gente perceba. E aí eu vou falar que nem Jung, você vai achar que é destino, mas não. É teu inconsciente que tá agindo ali. É a criança reprimida que vai estar agindo e você vai estar achando que é destino. Mas enfim, não consegue fazer terapia? Tenta acolher tudo isso que você está querendo limpar com o Ho'oponopono. Usa ele como uma ponte para o autoconhecimento e não um paninho quente, sabe? Eu falo muito na terapia que somos luz e sombras, que é por isso que eu estou passando aqui o lado sombrio do Ho'oponopono, mas que você precisa acolher esses sentimentos que falam que eles não são bonitos. Então, se você tem inveja, você tem raiva, você também tem que acolher esse sentimento, porque se você não olhar para ele, ele vai te dominar em algum momento. Use o mantra após escrever uma carta de desabafo. Repita os mantras se olhando no espelho e dizendo: eu aceito a minha raiva. Porque assim você não vai estar negando ela, você vai estar integrando. Você tem consciência que você também sente raiva. Faz isso e depois você me conta. Tem uma coisa sobre manifestação que eu aprendi na marra e talvez ninguém te conte isso. A gente, mulher, manifesta muito rápido, porque a gente sente, a gente deseja com o corpo inteiro. Só que às vezes, e muitas das vezes, a gente manifesta em desequilíbrio. Eu já manifestei trabalho, oportunidades incríveis, mas que me deixaram exausta, esgotada e a caminho de um burnout. E hoje eu consigo perceber que eu manifestei tudo isso no lugar do medo da escassez, na pressa. E eu falo, a gente pode ser muito intuitiva, mas quando essa intuição está desconectada do propósito, a gente acaba manifestando coisas que parecem lindas por fora, mas que no fundo cobra um preço altíssimo. E eu aprendi que manifestar sem propósito é como você pedir um presente embrulhado num laço lindo, mas com veneno dentro. E é por isso que o porquê precisa vir antes do ter. Não adianta pedir um trabalho dos sonhos
se o teu porquê é provar para os outros que você vale a pena. Não adianta você pedir um amor se o teu porquê é não ficar sozinho. O universo, ele pode até te mandar algo, mas vai ser algo do nível da frequência que você emitiu. Então, antes de manifestar, sinta. Mas não é o sentir com ansiedade, com pressa, com medo. É sentir com presença, com transformação. Não só o que você quer, mas por que você quer. E quando você coloca o porquê, você consegue trazer várias justificativas. Eu te aconselho, escreva o porquê que eu quero. E começa a ler o porquê que você quer. E vê se isso está alinhado com presença, com manifestação. Ou se está alinhado com escassez, com medo, com ansiedade. E principalmente, se o seu corpo, a sua alma, a sua energia vai dar conta disso. Manifestar com pressa é correr o risco de atrair prisão disfarçada de milagre. Vai por mim. O Ho'oponopono, ele não é perigoso, mas usá-lo para se calar, sim, isso sim pode ser. Seja honesta com você. O que você vem tentando limpar hoje, que precisa ser visto, sentido e acolhido. E eu vou deixar esse vídeo aqui falando como eu manifestei liberdade com o Ho'oponopono para te motivar. E mais esse aqui falando sobre as 7 leis espirituais do sucesso para que você siga nesse caminho.